Olá, irmãos e amigos. Neste 2 de fevereiro de 2024, Deus me deu um aviso em sonhos, onde me mostrou que a tribulação e a grande tribulação estão se aproximando, esse período de angústia, como nunca se viu nem se verá, de 7 anos que virá sobre toda a face da terra após o arrebatamento da Igreja de Jesus. No sonho, eu vi que estava indo com minha esposa levar nosso filho para brincar em um parque. E enquanto meu filho brincava com outras crianças nos brinquedos, eu conversava com outros pais das crianças pequenas. Eu vi que o céu ficou vermelho, misturado com roxo e azul. O céu ficou muito turbulento. Eu fiquei impressionado com as cores do firmamento e os redemoinhos que se formavam no céu. Eu também vi que as estrelas começaram a ficar loucas. Algumas começaram a avançar em fila, outras começaram a girar e não havia estrela no céu que não se movesse. As potências dos céus foram abaladas, como diz a Escritura, e eu estava impressionado e olhei para as outras pessoas para ver se elas podiam ver e aparentemente elas não podiam ver. Nós estamos acostumados a que as estrelas no céu não se movam, pois no meu sonho todas as estrelas do céu ficaram malucas. Giravam de cá para lá, tremiam, iam em filas, voltavam, como um redemoinho de um espetáculo nos céus. Aconteceu que começaram a aparecer naves gigantescas, muito altas nos céus. Naves como de combate, como de guerra, pareciam naves espaciais como as dos filmes. E no sonho me disseram: são as potestades demoníacas, são hostes espirituais de maldade nas regiões celestiais, que sabem que a tribulação já vai começar, e estão se preparando para dar início a este período de angústia sem precedentes. Início do império da besta anticristo e do dia da ira de Jeová. Eram muitas naves de combate imensas como naves espaciais, mas se sentia que eram demoníacas, que eram potestades muito poderosas, que operam nos céus e estavam se movendo para arrancar este período tão terrível, amargo e escuro da história da humanidade, que é a tribulação profetizada em Daniel, profetizada pelo Senhor Jesus em Mateus, capítulo 24, profetizado em Apocalipse, etc. Eu olhei novamente para os pais, para as crianças e para as famílias que estavam conosco no parque de diversões, e aparentemente ninguém percebia como estava o céu. Só minha esposa e eu conseguimos notar. Mudou de cena o sonho, e eu notei que a próxima cena era quando a tribulação já tinha começado. E eu vi turbas extremamente violentas linchando os cristãos que ficaram, aqueles que perderam o arrebatamento. E eu vi essas turbas enfurecidas e endemoninhadas, com tochas, com espadas, com facas, com machados, com paus, indo atrás dos cristãos que ficaram para massacrá-los. Porque eu vi que Satanás e o anticristo convenceram o mundo, que tinham que odiar e aborrecer os cristãos. E eu vi os cristãos deixados para trás por mornos, por falta de santidade, por mundanos, por não viverem uma vida consagrada a Jesus, por não obedecerem ao Evangelho, por ouvirem música pagã, por se tatuarem, por fornicar, por ver pornografia, por vestirem roupas imorais, por dizerem palavrões, por terem namorados ou namoradas pagãos, etc. Por não agradar ao Senhor Jesus, por não orar e ler a Bíblia todos os dias, não buscar a plenitude do Espírito Santo, os deixaram. E eu vi que estavam aterrorizados, se escondendo dessas turbas enfurecidas, que não buscavam outra coisa, senão a sua morte. E no sonho, eu vi que o grupo etário que mais perdeu o arrebatamento e mais entrou na tribulação foram jovens e adolescentes. Me doeu tanto vê-los aterrorizado. Eu vi que as multidões, a maioria era morta, massacradas com grande violência só por serem cristãos, mas havia outros pouquinhos que faziam como prisões ou cárceres improvisados
buracos na terra que cobriam com uma grade. Inclusive vi que faziam um buraco, colocavam uma pessoa espancada, amarrada, e colocavam uma escada em cima e cobriam para que não pudesse sair. Agarravam os cristãos, os espancavam, os amarravam e os jogavam em bueiros, colocando pedras sobre os bueiros. E eu vi uma adolescente de cerca de 16 anos que perdeu o arrebatamento porque ela era rebelde, porque seus pais eram cristãos, mas ela não obedecia. Ela viveu uma vida perdida, em desobediência aberta ao Rei Jesus. Ela não deu ouvidos aos pais. A trombeta soou e eles a deixaram. Essa menininha me deu muita tristeza. Vê-la espancada, abusada, amarrada, fizeram um buraco na terra e a colocaram no buraco e cobriram com uma grade, porque queriam que morresse de fome e sede. Queriam torturá-los, não apenas matá-los, e depois matá-los. Foi tão terrível. Vi muitos jovens, vi muitos adolescentes deixados para trás. Me doeu o coração. É o grupo etário que mais vai perder o arrebatamento da Igreja de Jesus. E eles estão em famílias cristãs, têm o evangelho acessível, mas Satanás os enganou, os escravizou, os prendeu, usando seus amigos, E é terrível. E terminou o sonho, e eu senti fortemente da parte de Deus que é meu dever advertir a humanidade que a tribulação e a grande tribulação, esse período de 7 anos do império do anticristo, é um tempo de angústia como nunca se viu, nem se verá. O que acontecerá imediatamente após soar a trombeta do arrebatamento da igreja. A tribulação está prestes a começar, está perto, vem logo, prepare-se, vivendo em santidade, consagrando-se, amando a Jesus mais do que tudo, não parando de ler a Bíblia, não parando de orar, buscando a planície do Espírito Santo, pregando o Evangelho, cantando louvores, praticando o jejum, vestindo-se com santidade, falando palavras santas, não corrompidas, ouvindo música santa, não corrompida, vendo com quem você se junta, que filmes você assiste, cuidando dos seus olhos, da sua boca, dos seus ouvidos, sendo encontrado irrepreensível quando soar a trombeta. O Senhor Anticristo vem. Vi também no sonho que outros cristãos tentavam matar aqueles que os descobriram e iam avisar as multidões para que os amotinassem e os matassem. E eu vi que cristãos, quando perceberam que foram descobertos onde estavam escondidos, tentavam sequestrar ou matar aqueles que os descobriram e que iam entregá-los às multidões que tinham a marca da besta e que adoravam ao anticristo e a sua imagem. E quando acordei, eu senti fortemente este versículo de Apocalipse, capítulo 13, verso 10, que diz: se alguém leva em cativeiro, vai em cativeiro. Se alguém mata a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu senti que no sonho Deus estava me mostrando que não é sua vontade. Que se alguém ficar na tribulação por morno, assassinato, contanto que não o assassinem ou sequestram, contanto que não o delatem as autoridades do anticristo. Eles têm que ser mártires. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Prepare-se em Jesus para que você seja considerado digno de escapar do que virá na arrebatamento. E que você possa estar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda,